Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula remota. Lembramos que antes de nós iniciarmos nossa revisão sobre a equação de primeiro grau, gostaria de deixar uma mensagem para cada um de vocês. Que tenhamos força para lutar as batalhas da vida, que tenhamos fé para vencer, que tenhamos ânimo para jamais desistir, que tenhamos esperança para que tudo dê certo, que tenhamos Deus para estar à frente de tudo e fazendo o melhor por nós. Repita essa mensagem e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, com um termo desconhecido, diferente de quem? De zero. Neste caso aí, toda a equação ela é representada por uma igualdade, o sinal de igual. Ela tem uma expressão matemática, que pode ser, no caso, uma expressão numérica, quando tem a presença apenas de número, ou, no caso aqui, de uma expressão algébrica, que no caso aí é a equação que representa, além de número, nós temos um elemento chamado incógnito, ou seja, um valor desconhecido ao qual nós vamos encontrar. Então vejamos algum exemplo de equações de primeiro grau com uma incógnita. A equação já sabe que tem o sinal de igualdade. A incógnita é justamente a representação de uma letra, a qual aquele número, após os cálculos, a resolução, será encontrado para substituir o valor do, no caso aí, o x. Então veja, ou pode ser qualquer letra, lembramos. Então veja que eu tenho aí 4 exemplos, separados aí, cada exemplo tem apenas uma incógnita, no caso o x. E lembramos que sempre tem que haver o sinal de igualdade. Lembramos que a base de uma potência, no caso aí representado pela letra, é sempre 1. A resolução da equação ela se dá no seguinte. Primeiro, nós vamos identificar os elementos dessa igualdade. Então, os elementos da esquerda é o primeiro membro, ou seja, nós temos aí ax mais b igual 0. Então, ax mais b é o primeiro membro. O 0, ou poderia ser qualquer outro número, o segundo membro. Mas também podemos ter o princípio de equivalência. O que é um princípio de equivalência? É justamente quando nós colocamos um elemento, ou seja, um número, para nós podermos trabalhar uma adição ou uma subtração, tanto no primeiro quanto no segundo membro. Então nós temos o primeiro exemplo aí, o número 15. Se eu acrescentar aí nesse número 15, no primeiro membro, mais 3 como exemplo, e no segundo 15 mais 3 como exemplo, nós vamos ter 15 mais 3 igual a 18. E 15 mais 3 igual a 18. Então, valores equivalentes. Neste caso, também você pode acrescentar um outro elemento, sendo com o sinal negativo, com proporção aí no número menos 30. Então, 18 menos 30, menos 12. 18 menos 30, também menos 12. Ou seja, isso aí é um resultado chamado de princípio de equivalência. A equação, ela tem a seguinte forma de você resolver ela. Então, é preciso você não depende apenas da incógnita para resolver os elementos. Lembramos que você tem aí um exemplo bem simples. Então, olha, 2x menos 8 igual 3x menos 10. Lembramos que no primeiro membro fica apenas os elementos que estejam acompanhados de x. Então, nessa equação, o elemento que não tem x, no caso, o menos 8, ele vai para o segundo membro, ou seja, ele troca de posição e ele passa a ser mais, porque a partir do momento que você transfere um elemento do primeiro membro para o segundo membro, automaticamente o sinal dele é trocado. Se acontecer o mesmo do segundo membro para o primeiro membro, também ele será alterado o seu sinal. No caso aí, o 8, ele passa a ser mais 8. O mais 3 passa a ser menos 3. Então, fica a equação da seguinte forma. 2x menos 3x é igual a menos 10 mais 8. Observe que 2 menos 3 é igual a quanto? Menos 1. Então, quando eu tenho aí o elemento
1 ao lado do x, eu não preciso escrever esse 1. Se fosse 3, 4 e assim por diante, poderia escrever. Então, neste caso, o que observamos aí é que esse x está negativo. Por coincidência, o 2 também está negativo. Então, o que fazemos? O x não pode terminar com sinal negativo. Para isso, multiplicamos ambos os termos, no caso, menos x e menos 2 por menos 1. Que ocorre? Quando ocorre aí a multiplicação de dois elementos com sinais negativos por menos 1, eles terão como resultado um sinal positivo. Veja que o x, que era menos, ficou mais, e o menos 2, que era menos, também ficou mais. Mais um elemento aí, mais um, sendo que desta forma, nós temos aí os elementos do primeiro membro, é 4, parênteses, 6x menos 4. No segundo membro, 5, 4x menos 1. Então, o primeiro que tem que fazer aí é eliminar os parênteses. Para eliminar o parênteses, nós pegamos o 4, multiplicamos por 6x e depois multiplicamos por menos 4. No segundo membro, multiplicamos 5 vezes 4 e em seguida 5 vezes menos 1. Então, 4x, 24x, 4 vezes 6x, 24x, ou seja, 4 vezes 6x igual a 24x. 4 vezes 4, 16. Observe que o 4 que está fora do parênteses é positivo, mas o que está dentro do parênteses é negativo. Numa multiplicação, mais com menos igual a menos, 16 fica negativo. Vamos para o segundo passo agora, que é justamente o segundo membro. 5 vezes 4x é igual a 20x. 5 vezes menos 1, então no caso observe, da mesma forma que eu trabalhei 4 vezes menos 4, agora eu vou trabalhar 5 vezes menos 1. O que ocorre? A multiplicação aí, e neste caso, o sinal mais com menos, mais do 5, menos do 1, então vai ficar menos 5. Então observe que eu fiquei com a seguinte equação a partir do momento que nós vamos fazer a distribuição, né? 24x menos 16 é igual a 20x menos 5. Eliminando parênteses, agora transformamos a equação. Pegamos os elementos x, deixamos antes da igualdade. Pegamos o elemento que não tem a x, passa ele para após a igualdade. Então, vai ficar o seguinte: tudo que for x passa a ser primeiro membro. O que não estiver com x, segundo membro. Uma observação: esses elementos, quando são transferidos do primeiro membro para o segundo membro ou do segundo membro para o primeiro membro, automaticamente eles perdem os sinais. Então veja aí, eu tenho 24x menos 20x. Então 24 menos 20, 4. Na próxima eu tenho o seguinte: 5 mais 16. Então, esse 5 aí, no caso, ele é um negativo, ou seja, é menos. Então ele fica, a leitura dele, menos 5 mais 16. Então ele ficou 11. Por quê? Esse 11 é positivo, porque o 16 é maior que 5 e prevalece o sinal do número maior. Então observe que eu tenho agora aí x, né, que eu tenho que deixar o x isolado. Então, no caso, o 4, que era multiplicação, quando ele transfere de posição, ele passa a ser uma divisão. Então, fica 11 quartos. Então, dividir 11 por 4 dá igual a 2,75, é o valor desconhecido. Bom, pessoal, esperamos que nós possamos ter contribuído com vocês. E em seguida nós teremos uma atividade. Valeu, gente!